Deus, Pai. Então, Espírito Santo, nos revela o profundo da Tua palavra. Revela a nós, Pai, coisas que estão no profundo da Sua palavra, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos continuar hoje falando da vida do apóstolo Paulo. Nós estamos em Atos, capítulo 20. Na aula passada nós falamos de Atos, capítulo 19, onde teve aquela grande confusão, onde 2 discípulos, né, foram levados para um teatro em Éfeso, e as pessoas, que os ourives, que eram os caras que faziam estátuas de prata da deusa Diana, da deusa Artemis, né, naquele lugar, não gostavam nada da situação, não gostaram nada do que tinha acontecido, e eles levaram 2 grandes servos de Deus para esse teatro. Paulo queria, de qualquer forma, se colocar no lugar deles. Paulo queria, porque os ourives queriam Paulo, e aí não acharam Paulo, então pegaram 2 discípulos, né, para poder serem martirizados ali, mas no final tudo acabou com um homem que é Demétrio, que ele foi lá e acabou com a confusão toda, tá? Então, nós vamos começar agora no capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 1, né? Aqui, depois de toda aquela confusão, Paulo, sabendo o que tinha acontecido, queria se colocar no lugar dos discípulos, né? E aí, no capítulo 20, fala assim, né? Cessando o tumulto, que tumulto? Do 19, aquela galera toda querendo matar Paulo e os discípulos lá dele que estavam lá. Paulo mandou chamar os discípulos, chamou todo mundo, né? E tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Porque o que acontece? Paulo entendeu que aquele lugar era muito perigoso. Éfeso era muito perigoso para ele porque os caras já tinham criado uma confusão por causa da deusa deles lá, Artemis, a Diana, né? E Paulo se sentiu muito culpado com isso, porque os caras queriam pegar Paulo. E eles pegaram 2 discípulos, e esses 2 discípulos quase foram mortos publicamente. Se não fosse um homem lá, né, poder evitar que isso acontecesse, eles teriam sido mortos ali. E aí Paulo começou a se sentir culpado por isso. Por quê? Ele fala, ó, acabou o tumulto, ele chamou todo mundo. Chamou os discípulos, aí despediu-se deles. Falou assim, ó, provavelmente ele deve ter falado, eu não posso ficar aqui é muito perigoso para vocês, enquanto eu estiver aqui é muito perigoso. Então, ele pegou e partiu para Macedônia. Ele partiu para as terras da Macedônia, os países da Macedônia, para poder falar da palavra, né? Então a gente vê, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então Paulo de novo passou pelas terras da Macedônia, onde ali a gente pode ver as terras da Macedônia que ele pode ter passado, foi em Esmirna, Pérgamo, que são as igrejas, tem ali, Troade, Neápolis, até ele chegar até ele ir para a Grécia. Então ele passou por todas as cidades, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, até chegar na Grécia, que era em Coríntio, lá na Grécia, que ele queria voltar lá para a Grécia, né? Então ele fala aqui que enquanto ele passava por essas igrejas, ele exortava as igrejas, fortalecendo os discípulos que estavam ali. Então aqueles discípulos daquelas igrejas estavam ali, Paulo voltou a visitá-los e a dar orientações, a exortações, a pregar, a consolar a galera, né? Porque a gente pensa que exortação é só briga. Não, exortação não tem nada a ver com briga. Exortação é você disciplinar, é você educar, é você mostrar o caminho certo. Quando você exorta o seu filho, quando você exorta um amigo, você está ensinando o caminho certo. Você não precisa fazer exortação de uma forma de briga, uma forma dura. Não, a exortação é com amor. A exortação é com amor porque eu sei qual que é o caminho certo. E o apóstolo Paulo passou por essas igrejas e ele exortou para essas igrejas e dirigiu-se para a Grécia. E lá na Grécia ele demorou 3 meses, a Bíblia fala aqui no versículo 3.
né, de onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus de novo, lá na Grécia, contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para Macedônia. Então ele foi para a Grécia, ficou 3 meses, os judeus de novo, esses caras perseguiam Paulo de uma forma, sempre perseguiam ele. Eles perseguiam e Paulo muitas vezes tinha que fugir, porque esses caras queriam matá-lo, esses caras queriam destruir ele, né? E de novo, ele tá lá na Grécia, e de novo esses caras querendo pegar Paulo, querendo destruir o ministério de Paulo, querendo destruir o que Paulo estava construindo ali, e aí ele teve que partir, né, para Macedônia, voltar para Macedônia. Então, se você vê um mapa, né, da viagem de Paulo, ele faz assim, né, ele vai e depois ele volta. Ele estava na Macedônia, passou por todas as cidades, uma a uma, até chegar em Coríntio, que é na Grécia, lá. E aí, depois, ele foi perseguir, ele teve que fazer a volta de novo de todas as cidades até voltar para Macedônia novamente, né? Até voltar lá para Macedônia. E aqui ele fala aqui, ó, no versículo 3, do 4, acompanharam-no até a Ásia. Então, alguns discípulos acompanharam. Sópatro de Bereia, que era a cidade que ele tinha ido lá, Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, que ele estava em Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então é tudo nome estranho, porque é tudo nome grego, tudo nome dessas terras gregas aí da Ásia aí, né? Então aqui nós vemos ele saindo para Macedônia, nós vemos Sópater, Aristarco, Secundo, né? Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Então nós vemos 7. Paulo saiu numa comitiva agora, né? Saiu numa comitiva para voltar para a Ásia. Ele saiu numa comitiva. Ele pegou 7 discípulos que ele tinha passado nas cidades. Ele ia nas cidades, confirmava essa galera e aí depois ele levou esses discípulos também, né? Foi quando Paulo voltou para Troade. Aí no versículo 7, né? No versículo 5, quer dizer, esses nos precederam esperando-nos em Troade. Quando esse aqui fala estes, ou seja, esses 7 nos precederam, ou seja, foram na frente, esperando-nos em Troade. Quem está falando isso? Lucas. Lembra que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas? Então Lucas falou, estes 7, ou seja, esses caras aqui, nos precederam, ou seja, foram na frente e nos esperaram em Troade. Então quando Paulo chegou em Troade, junto com essa galera, esperou Lucas, que estava com provavelmente algum outro discípulo, né? Porque ele fala, e nos precederam. Provavelmente Lucas estava com Tito ali, né? Podia ser qualquer discípulo que estava ali com Lucas, né? Depois dos dias dos pães asmos, né? Essa festa era a festa dos pães asmos, que é os pães sem fermento, que o povo de Israel tinha uma festa muito tradicional lá, que era essa festa dos pães asmos, né? Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, eles chegaram em Troade, e aí depois de 5 dias da festa do pães asmos que estava acontecendo, que era uma tradição judia, né, mesmo naquela terra, Lucas e alguns discípulos se encontraram com Paulo em Troade, né? E aí eles ficaram em Troade um pouco. E a gente vê então o quanto o apóstolo Paulo passeia assim, ele caminha e ele vai pregando a palavra, ele vai para um lugar, ele vai para outro, ele vai indo até chegar em Troade. E é um caminho, não é muito perto, né? Se você olhar, não sei se dá para enxergar, aqui, ó, nós temos um mapinha, ó. Nós temos um mapinha aqui. Se você olhar qualquer viagem missionária de Paulo, olha o quanto que Paulo andou só nessa parte aqui, né? Nós temos um mapinha aqui.
onde Paulo andou muito, muitos quilômetros, às vezes a pé, às vezes de barco, e aí por aí vai, né? E aí a gente chega em Troade, no versículo 7. Tá? E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, qual que era a principal forma de se unir ali? Era partir o pão. Era compartilhar, era partir o que temos, cada um levava. O partir o pão era aqui, ó, né? O partir o pão nada mais era cada um levar alimentos e todo mundo se reunir e partiam pão. Ou seja, dividiam. Dividiam. Por isso que quando você fala lá em Coríntios, né, que no texto da Santa Ceia, que ele fala que muitos, se você tem fome, que come em casa, né? Porque quando eles se reuniam para partir o pão, algumas pessoas, os mais ricos, levavam o pão deles próprios e não dividiam com os mais pobres. Eles não dividiam com os mais pobres. Eles simplesmente levavam o pão deles e eles comiam entre eles, e os pobres que não tinham que levar. Imagina, agora pensa você comigo. Por isso que quando você fala partir o pão indignamente, né, participar da ceia do Senhor indignamente, é isso. É você não repartir aquilo que você tem. Imagina num ambiente onde cada um leva a sua comida, e aí na hora de dividir, na hora de todo mundo ceiar, na hora de todo mundo comer, a galera faz uma separação, fala assim, ó, vocês trouxeram um pouquinho, vocês comem o seu pouquinho. E nós que trouxemos muito, trouxemos qualidade, trouxemos pão bom, trouxemos tudo bom, nós vamos continuar na nossa gula. E eu não vou dividir com vocês. Então, o partir o pão era algo tão precioso, era tão comum e precioso entre eles, por mais que tivesse esses caras que infelizmente não partiam o pão da forma como devia partir, mas o partir o pão era uma coisa tão sagrada, era uma coisa tão... porque eles estavam em comunhão, eles estavam em união. O partir do pão era algo precioso, era estar à mesa. Era estar à mesa com irmãos, partindo pão, comendo, se alegrando, falando das maravilhas de Deus. Então eles gostavam disso, ó. E tanto é que Lucas cita, né? Estávamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. Estávamos nós reunidos a fim de repartir o pão. A partir o pão. Olha que legal, né? Você tem partido o pão? Nós temos partido o pão? Quando a gente se reúne, é para partir o pão? Não estou falando só de comida física. Estou falando de comida espiritual. Ou será que nós nos reunimos, a igreja se reúne para mostrar quem é mais santo, quem é melhor que o outro, quem canta melhor, quem prega melhor, quem louva melhor? O que a gente tem feito quando a gente se reúne? Né? Aqui eles se reuniam e partiam o pão. Entregavam tudo que eles tinham um com os outros e todo mundo tinha pão para comer ali. Pão para comer. Então, o que nós devemos aprender aqui? Que quando a gente se reúne é para partir o pão. E que quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Quem que nós devemos partir com os nossos irmãos, compartilhar com os nossos irmãos? É Jesus. Esse é o meu corpo partido por vós. Esse, Jesus disse, o apóstolo, Jesus disse quando ele fez a ceia, este é o meu corpo, esse é o meu corpo partido por vós. E o que representa a Santa Ceia, o pãozinho? Não representa o corpo de Cristo? Ele mesmo fala, esse é meu corpo partido por vós, ou seja, compartilhem. Compartilhem, não sejam egoístas, partilhem tudo que vocês aprendem,
partilhe os seus conhecimentos, partilhe aquilo que você tem, né? Porque quando a gente se reúne tem que ser para partir o pão. Não é só na Santa Ceia, é em todo culto, é em toda live, é em todo lugar, aqui nessa aula que a gente está compartilhando junto, é todo lugar que a gente tem que partir o pão. Amém? Então, ele fala que Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, naquele dia Paulo ele se reuniu com a galera, mas ele já ia viajar, né? E aí exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite, ou seja, ô pregação boa. Paulo começou a pregar, exortar, ensinar as pessoas e o discurso se prolongou até a meia-noite. Não sei que hora que começou, não sei, né? Provavelmente na hora que eles se reuniram para partir o pão era o horário da janta ali, sei lá, umas 6, 7 horas. E o discurso de Paulo se prolongou. Não é porque estava ruim, é porque se prolongou, porque ele tinha muita coisa para exortar aquela galera. Ele já ia partir, ele ia para outra cidade. Talvez ele não conseguisse mais ver aquelas pessoas. Então ele aproveitou aquele momento para exortar, para ensinar, para falar tudo da palavra de Deus. Ele já ia embora. Então ele falou, tem que falar tudo agora, tem que dizer tudo para esses caras. Tem que falar para todo mundo. Aí no versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Então, meia-noite, né? Não tinha luz elétrica naquela época, era lamparina, era lâmpadas, né? E aí tinha muitas. Significa que o local estava bem iluminado, mesmo sendo meia-noite ali. E aí no versículo 9 acontece uma tragédia. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Agora imagine você uma reunião onde Paulo está exortando, Paulo está ensinando, a galera está gostando, e aí esse jovem, não sei quantos anos Eutico tinha, mas era um jovem, estava ali, né? Ele estava sentado numa janela, observando. Provavelmente, como ele fala que é o terceiro andar, ele estava numa janela do terceiro andar, olhando para baixo, vendo Paulo pregar, vendo Paulo ensinar. E aí ele acabou adormecendo profundamente durante o discurso de Paulo. E aí ele, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar e morreu, né? Imagina a tragédia. Estavam todos ouvindo a palavra, estavam todos ouvindo, se alegrando com a palavra. Infelizmente, vencido pelo sono, né, adormeceu e caiu da janela do terceiro andar e morreu, né? E ali acabou o clima. Acabou o clima. Provavelmente era uma pessoa muito querida, provavelmente era um jovem ali, onde todo mundo conhecia o Eutico. Provavelmente todo mundo conhecia da comunidade ali, dos crentes, todo mundo conhecia ele, provavelmente, né? E o Eutico caiu de lá de cima do terceiro andar, porque ele estava dormindo, foi vencido pelo sono. Foi vencido pelo sono. E o que eu quero dizer é que muitas vezes a Bíblia fala também, né? Desperta tu que dormes. Desperta você que está dormindo. E às vezes nós estamos dormindo, sabe? Às vezes nós adormecemos. Às vezes nós temos um sono espiritual. E às vezes, por esse sono espiritual nos pegar e nos destruir, nós caímos da janela do terceiro andar. E aí a gente acaba perdendo as nossas vidas espirituais. E o que eu tenho para dizer, e o que esse texto tem para nos ensinar hoje, é que resista. Não deixe ser dominado pelo sono espiritual. Não fique dominado pela zona de conforto espiritual. Esse jovem, ele ouviu a palavra, ele estava ouvindo a palavra, e provavelmente na palavra inspiradora, a palavra de ânimo, mas mesmo assim ele foi dominado pelo sono. Tão profundo, a Bíblia fala que ele dormiu
profundamente, adormeceu profundamente, cara. O sono dele era tão pesado que ele dormiu profundamente. E quantos cristãos hoje estão à beira da janela, dormindo profundamente? Enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto a palavra está sendo anunciada, enquanto pessoas estão morrendo por amor a Cristo, enquanto pessoas estão dando as suas vidas, dedicando as suas vidas por amor a Cristo, tem cristão que está dormindo. Tem cristão que no meio desse discurso, tem cristão que no meio disso tudo, ele está dormindo. E o que é ruim isso? Uma hora esse cristão pode cair da janela. Uma hora esse cristão ele pode ser derrubado, ele pode cair, o sono vir profundamente. Quando você tem um sono profundo, né, você não consegue ter controle de si. O Senhor, Ele quer que você tenha domínio próprio. Domínio próprio para aguentar as aflições, para aguentar tudo o que está acontecendo e acordar para a realidade. Nós cristãos temos que parar de dormir e acordar para a realidade que Cristo tem. Esse Eutico, infelizmente, ele dormiu profundamente diante de um discurso do apóstolo Paulo ali, onde ele estava bem pregando, falando, exortando a galera, sabe, ensinando, mostrando qual o caminho. Exortar, como eu falei, é mostrar o caminho. Eu estava ensinando o caminho para aquela galera e tinha um que estava dormindo. E quantos que a gente está ensinando o caminho, está mostrando aonde tem que ir e ainda continua dormindo. E ainda está lá na janela do terceiro andar, tomado por um profundo sono, tomado por um profundo desatento da palavra, desatento das coisas que estão acontecendo. E a Bíblia fala para a gente despertar, nós temos que acordar espiritualmente, nós temos que acordar porque as coisas estão acontecendo e cristãos estão dormindo e deixando tudo acontecer. Ontem a gente viu uma palavra onde dizia que a humanidade, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros, filhos ruios, filhos maduros de Deus. E ela aguarda com extrema expectativa. Só que muitos filhos estão dormindo, muitos filhos ainda são tecnon, aqueles filhos pequenos, aqueles bebês estão dormindo. Enquanto as coisas estão rolando, Jesus Cristo está voltando e a igreja está dormindo. Não generalizando, mas a maioria dos cristãos estão dormindo. Hoje nós temos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, de acordo com o censo. Já era para o Brasil ter sido transformado pelas orações, pela ação, mas estão dormindo. Estão adormecidos. Estão simplesmente em uma janela. O pior de tudo não é estar dormindo. O pior de tudo é estar dormindo na beira de uma janela. O pior de tudo é estar dormindo na beira, na janela. Se colocam em perigo e ainda dormem por cima. O diabo não tá para brincadeira, meu irmão. Não tá para brincadeira. Os cristãos estão em perigo. Nós estamos em perigo constante, em perigos das nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui enfrentou vários perigos. Mas mesmo assim, perigo, a galera tá dormindo, a galera tá desacordada, a galera está sonhando. Está sonhando. E o Senhor quer trazer a gente de volta para a realidade, não ser igual eu, tipo, não dormir em meio a uma realidade, em meio a algo que precisa de pessoas maduras, acordadas, despertos para o avivamento, despertos para a palavra, despertos para anunciar o evangelho. E o mundo está aguardando isso, cara. O mundo está aguardando. E a gente está dormindo. E aí o que acontece? No versículo, Atos capítulo 20, a paz do Senhor, as pessoas que entraram, Jennifer, Felipe, pastorzão, Diego, Luiz Carlos, pastor Luiz, Ricardo, a paz, ó. E aí ele diz, Atos capítulo 20, versículo 10. Eutico caiu e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo
inclinou-se, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Todo mundo estava perturbado porque Eutico tinha morrido, Eutico tinha caído, Eutico tinha morrido. E aí, é bem interessante, o apóstolo Paulo não cria alarde, ele simplesmente vai lá, inclinou-se sobre ele e abraçando. Inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Mesmo aquele que está dormindo, ainda há esperança. A palavra diz que ainda há esperança para a árvore cortada. Se ela for colocada junto ao ribeiro de águas, ela florescerá, dará frutos. Ainda há esperança. Jesus ainda não voltou, então ainda há esperança para aqueles que estão dormindo. E nós, aqueles que estão acordados, tem que despertar aqueles que estão dormindo, inclinando-se neles e abraçando, dizendo: meu irmão, não condenando ninguém, não condenando essas pessoas, nunca. Não, estão dormindo, mas eu estou aqui como irmão mais velho, como irmão ruios, como um filho maduro. Eu estou aqui para te despertar, meu irmão. Me inclinando sobre ele e abraçando, meu irmão. É assim que a gente vai acordar uma geração, com amor, abraçando e dizendo as realidades do reino para essas pessoas. A realidade do reino para esses cristãos que estão dormindo. Se você conhece algum cristão que está dormindo, algum cristão que está inerte, chegou a hora da gente abraçar e dizer: vem aqui. Ainda, o apóstolo Paulo falou: não vos perturbeis, que a vida nele está. A vida ainda está nele. Aquela pessoa que está dormindo no evangelho, a vida está nele ainda. Nós temos que mostrar isso para as pessoas, ou seja, não se perturbem. Não criem caso, não criem confusão. A vida nele está ainda, eu só preciso me inclinar e abraçá-lo. Me inclinar e abraçá-lo. Eu só preciso fazer isso. Eu só preciso fazer isso, despertar as pessoas. É por isso que a gente tem insistido em pregar. É por isso que a gente tem insistido, quem prega, por isso que os pregadores têm insistido em falar. Jesus está voltando. Em meio a toda essa pandemia, Jesus está voltando, é para acordar a galera. Mas não no sentido de condená-las, mas no sentido, olha, desperta. Não deixe faltar azeite na sua lamparina. Vai comprar azeite para você. Esteja preparado para o noivo. Não se deixe dormir, não se deixe cair, não se deixe morrer. E se você conhece alguém que caiu, que morreu espiritualmente, vai lá e abraça. Vai lá e abraça. Se inclina e abraça. Por que se inclina? Às vezes a pessoa está jogada no chão. Ei, ele já foi um soldado como você e eu. Ele já foi um soldado, só que ele foi ferido por alguma coisa. Ele foi ferido e ele acabou adormecendo, ele acabou morrendo. Ele caiu do terceiro andar e em vez de julgar, em vez de chutar cachorro morto, né, como diz o ditado, em vez de chutar, não tô nem aí pra nada, não. Paulo, em vez de fazer isso, ele foi lá, se inclinou e abraçou e disse: ainda há vida, ainda há esperança para a árvore cortada, meu irmão. Nós não podemos desistir da árvore cortada. Nós não podemos desistir da árvore que morreu. Nós temos que abraçar e levar aos cheiros das águas do Senhor para fazer ela ressuscitar e dar novos frutos. Nós temos que sim ir aos perdidos. Nós temos que sim ir aos que nunca ouviram da palavra de Deus. Glória a Deus, e vamos fazer isso.
Mas também não devemos nos esquecer daqueles soldados que um dia caíram, daqueles soldados que algum dia, dominados pelo sono profundo, infelizmente caíram e estão mortos, esperando, ou não esperando mais nada, morto. Por isso que é tão importante uma ligação de preocupação, se importar. Quando passar essa pandemia, ir na casa, tomar um café, falar assim, eu estou aqui com você. Não importa o porquê você dormiu, mas Cristo tem o perdão para você. Cristo tem a restauração para você. Cristo tem vida, porque ainda há vida em você. Você parece que está morto, mas ainda há vida em você. Não se perturbem, ainda há vida. Não podemos deixar o soldado morto. Não podemos abandonar aqueles que se perderam, aqueles que saíram do caminho, aqueles que adormeceram. Não podemos. Eles são nossos irmãos. Temos que nos inclinar e abraçar. Inclinar e abraçar. E aí o que aconteceu? O Eutico ressuscitou. A gente tem muito que aprender nessa passagem. O Eutico ressuscitou. E Deus está levando a gente para falar sobre isso. Eu sei que você conhece algum cristão que não é, que está fora dos caminhos do Senhor, que abandonou por decepções. Não importa porque ele abandonou. Talvez nós, nas mesmas condições que eles, talvez teríamos abandonado também. Mas nós não devemos aqui, nós não somos juízes, nós somos, qual o apóstolo Paulo, inclinar e abraçar e mostrar o que o amor de Jesus pode fazer por essa pessoa ainda. E que ainda há vida nele, ainda há vida, há esperança. Enquanto essa pessoa estiver viva, ainda há esperança para ela. Ainda há perdão, ainda há um pai à porta esperando o filho pródigo voltar. Ainda há um pai esperando os seus filhos voltarem. E é por isso que nós devemos fazer igual Paulo. Falar para a galera, não se perturbem, ou seja, pare de confusão, pare de julgar, pare de condenar, pare de dizer, se você não converter, vai para o inferno, se não voltar para Jesus, vai para o inferno. Para. Essa pessoa só precisa de uma inclinação, que ela provavelmente está no chão nesse momento, e precisa de um abraço. Você pode fazer isso? Nós podemos fazer isso? Ainda há esse sentimento em você? Ainda há esse sentimento em mim? Ou a gente soube que o irmão X desviou e o problema é dele? Tô nem aí. Ou ainda há esperança em nossos corações para buscar aqueles que se perderam no reino? Jesus, ele deixou as 99 e foi atrás das que se perdeu. A que se perdeu é importante, tá? A que se perdeu, a que adormeceu, a que caiu e morreu espiritualmente é importante. A ponto de Jesus deixar as 99 maduras, filhos maduros, bem, e ir atrás dessa que se perdeu e trazê-la nos ombros. E trazê-las nos ombros. E acho que nós, igreja devemos estender mais a mão. Jesus estendia a mão. Jesus agia com amor, olhava nos olhos e estendia as mãos e dizia: perdoados estão os seus pecados. Quem somos nós para dizer que X pessoa vai para o inferno? Quem é você? Quem sou eu, meu irmão? Não somos donos da verdade. Nós temos a verdade em nós.
Nós não somos donos da verdade, mas nós temos a verdade em nós e a verdade liberta, a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade resgata. Você e eu temos que continuar acreditando nisso. Não deixemos o Eutico morto ali no chão, não deixemos o Eutico só porque ele dormiu. Ah, dormiu, o problema é dele, ele que não ouviu a palavra, ele caiu, o problema é dele, não. Que nós nos preocupemos, que nós saiamos ao encontro desses. Sabe aquela pessoa que não aparece já faz um tempo na igreja, que você não ouve nem falar? Liga para ela, manda uma mensagem, diga, olha, eu estou aqui, o que você precisa? Você é importante. Ainda mais nessa época de pandemia, onde as pessoas estão se sentindo tão isoladas, tão esquecidas, tão distantes de tudo. E aí a gente, ao invés de abraçar, a gente expulsa mais ainda. Cada um na sua. Isso não é partir o pão. Isso não é se importar com o Eutico. E aí, no versículo 11, subindo de novo, ou seja, o apóstolo Paulo ressuscitou o menino, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Ou seja, depois que ele ressuscitou o Eutico, ele ainda ficou a madrugada toda, vigília, falando com a galera. Ele tinha tanta coisa importante para dizer que ele ainda, depois que ressuscitou o Eutico, ele ainda continuou. Significa o quê? Que depois de ressuscitar o Eutico, ainda tem outros Euticos, ainda tem outras pessoas, ainda tem pessoas a serem alcançadas. O trabalho não terminou, o trabalho continua e a gente vai seguir. E a gente vai prosseguir em nome de Jesus. E aí no versículo 13, Lucas, você vê que Lucas está junto agora, porque ele fala nós. Lembra que Lucas estava lá em Trode, esperando Paulo? Então, tudo isso aconteceu em Trode, do Eutico. E aí, ele saiu, né? Então, conduziram... Aí ele fala, subiram de novo o pão e ainda largamente até a alva. E assim partiu. Então, conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados, que foi o Eutico que ressuscitou. E aí, ele fala no versículo 13... Nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devemos ele ir por terra. Então, o Lucas, junto com alguns discípulos, foram, né, navegando para Assos, e lá eles iam receber Paulo, porque Paulo falou, eu vou por terra, eu vou caminhando. Vocês vão de barco, mas me esperem lá que eu vou caminhando, que eu tenho que passar em mais alguns lugares aqui. Né? E aí ele fala, quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-nos a bordo e fomos a Milete. Fomos a Milete. Mileto, quer dizer, fomos a Mileto. Então, Paulo falou assim, olha, vão de barco, eles foram de barco, certo? E Paulo foi a pé, e eles esperaram Paulo lá. E depois que receberam Paulo, eles foram para Mitilene, né? Eles foram para Mitilene. E no versículo 15, dali navegaram no dia seguinte, passamos de fronte, ou seja, na frente de Quios, no dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Então a gente vê várias situações de Paulo, de caminhando, de indo de cidade em cidade, e Lucas junto com ele. E ali no 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então Paulo, ele já estava querendo encerrar a terceira viagem missionária dele, já tinha passado por vários lugares, e ele queria encerrar essa viagem missionária, porque ele queria passar a festa de Pentecostes em Jerusalém. Tinha a festa de Pentecostes em Jerusalém, né? Que era 50 dias após a Páscoa, 50 dias por isso que chama Pentecostes. Então ele queria chegar logo
em Jerusalém porque ele queria participar em Jerusalém dessa festa. Ele queria ir para Jerusalém participar dessa festa tão maravilhosa que é a festa de Pentecostes, que a gente viu lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o que aconteceu, né? O Espírito Santo desceu e tomou a casa onde eles estavam assentados, mais ou menos 120 pessoas, e todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Então Paulo era uma festa muito tradicional, de Jerusalém, de Israel, a festa de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, que eles comemoravam, faziam essa festa de Pentecostes aqui, e vinha judeu de tudo quanto é parte, de tudo quanto é país que eles moravam, eles vinham para a festa de Pentecostes. Então era uma festa muito, vamos dizer assim, muito importante para o pessoal de Israel. E eles queriam estar nessa festa, eles queriam fazer parte daquela festa. Então Paulo queria, de todas as formas possíveis, caso lhe fosse possível, lógico, né, chegar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Ele sabia que estava perto ali o dia de Pentecostes, tá? E aí, nós vemos no versículo 17, quando Paulo chega em Mileto, ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele fala com os presbíteros dessa igreja aí, quando ele chega lá em Mileto, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele chegou em Mileto e ele falou assim, Mileto e Éfeso era vizinha, cidade vizinha, né? Ele não queria ir em Éfeso, porque ele não queria demorar lá, então, mas ele falou, Mileto, chama os presbíteros, chama os líderes da igreja que estão em Éfeso, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E aqui Lucas registra o discurso que a conversa que Paulo teve com os presbíteros. Vale muito a pena ler, ó. No versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. E ele está contando tudo o que aconteceu. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Era como Paulo fazia, ele ensinava publicamente e ia de casa em casa também ensinando a palavra. Testificando também a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Eu não sei o que vai me acontecer lá em Jerusalém, mas eu vou para lá. Eu não sei o que vai me acontecer, né? O espírito dele estava sendo impelido pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha só, o Espírito Santo falava para ele que ele ia ter cadeias e prisões, e mesmo assim o cara queria ir para lá, velho, para obedecer a ordem do Espírito Santo, para obedecer a ordem de Deus, independente do que aconteça, se for cadeias, prisões, mortes, se qualquer coisa, eu vou lá porque eu vou para fazer a vontade de Deus. Versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Porque ele sabia que provavelmente era o caminho de morte para ele ali, que já era partindo para a morte, partindo para o destino final dele. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, no 24. Contanto que contemple a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele considerava a missão dele mais importante que a própria vida. A sua missão é mais importante que a sua própria vida? Que a minha vida? Eu considero isso, será? A gente tem que tomar isso aqui, ó. Agora eu sei, do versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Imagina a tristeza dos caras. Paulo fala para eles, olha, essa é a última vez que a gente vai se ver. Aqui na Terra. É a última vez. Você já se despediu de alguém para nunca mais ver essa pessoa? E aqui Paulo estava falando, vocês não vão ver mais o meu rosto. Ou seja, eu não vou voltar mais para cá.
Não vou voltar, porque o Espírito Santo está me impelindo para ir para Jerusalém. Eu sei que lá vai ter prisões e vai ter várias coisas lá. Portanto, 26. Portanto, eu vos protesto que no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, ou seja, preguei a mensagem para todos, porque jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Atentei para vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E está dizendo para os líderes, olha, eu falei para vocês e falei também para todo o povo que vocês são pastores, que são bispos sobre eles. 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele está dizendo, olha, vai entrar falsos mestres, vai entrar lobos para destruir as ovelhas. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 noites e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Paulo ficou pregando 3 noites e 3 dias, seguidos, ademoestando e ensinando a palavra para eles. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha que linda essa palavra. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era me necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava aqui tendo uma conversa maravilhosa com os líderes daquele lugar, que ele tinha constituído, que ele tinha pregado, ele tinha visto as pessoas se converterem. E ele está dizendo, eu não vou ver mais vocês, mas eu quero falar algumas palavras para vocês nunca esquecerem de mim e ensinar vocês que provavelmente depois que eu partir vão vir lobos tentando destruir a casa do Senhor. Então vigiem. E aí, no versículo 36, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Aí, eu imagino que eles devem ter chorado aqui. Nunca mais ia ver o mestre, o discípulo, o cara que ensinou a eles, que levou eles a Cristo. Ou então, olha aqui no 37, então houve grande pranto entre todos. Eles começaram a chorar. E abraçando-se afetuosamente a Paulo, o beijavam. Olha que maravilha. Eles ouviram de Paulo, se ajoelharam, oraram e começaram a se abraçar, já com saudade. 38. Entristecidos especialmente pela palavra que ele lhe dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. E assim a gente termina Atos capítulo 20 e encerra o capítulo 20 encerra com uma despedida de Paulo com esses líderes que ele tanto amava, que ele tanto cuidou, que ele tanto orientou, esses caras. Nós sabemos que nesse capítulo 20 aqui, dentro desse capítulo 20, Paulo escreveu uma carta aos romanos, né? Que era como se fosse uma carta de visita, vamos dizer assim. Entre esse capítulo 20 aqui, essa época aqui, Paulo escreveu uma carta aos romanos porque ele sabia que ele queria ir lá para Roma. Ele sabia que tinha uma igreja lá e ele já mandou uma carta para lá dizendo, olha, eu tô chegando aí, tô quase chegando. Né? E ele escreveu a carta de Romanos, que é uma carta tão maravilhosa, né? Que é uma carta que serviu como se fosse um cartão postal. Olha, tô chegando aí, galera. Né? E aí a carta, ela falava de algumas coisas, a carta de Romanos. A primeira tema da carta era o significado da fé cristã, né? Que ele não se envergonhava do evangelho. Paulo dizia, não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho.
E que o evangelho, por que eu não me envergonho? Porque ele é poder de Deus para a salvação do mundo. Então, primeiro os judeus e depois todos os que creem. Então, por isso que ele não se envergonhava. Né? Paulo também mostrou como o trabalho e os ensinos de Jesus cumpriam a profecia dos antigos textos sagrados. Então, ele confirmou tudo que estava nos textos sagrados, o que Jesus tinha feito. Né? Paulo explicou também sobre a graça, independente de quem seja, a graça estava disponível para todos, né? E aí o segundo tema da carta fala do desafio de se tornar uma pessoa, uma nova criatura, uma nova pessoa, que é difícil escolher, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço, e o bem que eu quero fazer, não consigo. Né? A dificuldade da luta entre o espírito humano e a carne. O quanto que tinha isso. E aí, mostra como Jesus venceu e que Deus vai fazer todas as novas coisas. E o que espera, a carta de Romanos é uma esperança para os cristãos. O que espera o cristão? Uma nova vida, um novo lugar, uma nova história. Deus tem para nós. E aí Paulo escreveu pelos historiadores, quando ele estava nessas cidades aqui do capítulo 20. Escreveu a carta de Romanos. E aí nesse final ele ora com os presbíteros e líderes, e esses caras se despedem do apóstolo Paulo, porque ele não faria mais uma quarta viagem missionária. Ele faria uma viagem, que nós vamos falar, para Roma. Para Roma, onde seria a última viagem dele. Então no capítulo 20 a gente encerra com isso, e vamos começar no capítulo 21, que Paulo lá chega em Jerusalém e a coisa esquenta pro lado dele. Mas ele já sabia. O Espírito Santo já tinha avisado ele, e ele foi com toda a coragem para que se cumprisse o que Deus tinha para a vida dele. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, obrigado pela essa palavra, obrigado por esse ensinamento de hoje. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor nos mostrou mais uma faceta, mais um lado, mais atitudes do apóstolo Paulo, e o quanto nos inspiram, Senhor. O quanto nos inspiram a vida desse grande homem de Deus, Pai. E nós te agradecemos, Pai, porque nós aprendemos que não devemos dormir, Pai, que devemos acordar e que o Senhor está chamando, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando e está chamando a sua igreja para acordar, para que nós não sejamos eúticos, mas que nós possamos, Pai, ser aqueles que acordam os eúticos, aqueles que trazem vida aos eúticos, Pai, de novo. E que nós possamos fazer a Tua vontade em todo o tempo, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Nos ensina, Pai, a amar o nosso irmão. Nos ensina a amar aqueles, Pai, que saíram da igreja e que nós não damos mais trela, nós não nos importamos mais. Mas ensina-nos a buscá-los, Pai. Assim como o Senhor fez com a ovelha que se perdeu, que nós possamos fazer também, se inclinar e abraçá-los, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Na próxima aula, nós vamos falar de Atos capítulo 21, Paulo no caminho para Jerusalém, onde ele vai ser preso. Já estou dando spoiler aqui, né? Mas fique conosco, compartilhe essa live, compartilhe para que as pessoas saibam a história do apóstolo Paulo e possam tirar grandes lições para a vida delas. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, saudade de todos e até a próxima segunda-feira aí, onde nós falaremos Atos capítulo 21, tá bom? Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.